Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje a gente vai falar uma coisa muito importante da natação, a gente vai falar sobre aquisição de competências aquáticas em crianças, como ir além do crawl, costas, peito e borboleta. Eu tô trazendo uma das grandes celebridades aqui da natação, que eu duvido você saber o nome dele, todo mundo conhece ele como Piraju. Muito obrigado pela presença, Piraju. Obrigado você pelo convite, por estar aqui, para a gente bater um papozinho de natação, para poder a gente crescer um pouco mais, né? Então, muito obrigado aí, Piraju. Mas antes de começar esse episódio, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A gente tem a Flote, que está com esse material, o óculos de natação, para você que é pai, mãe ou professor de natação, e aquele aluno está com dificuldade de achar aquele óculos ideal. A gente tem esse material aqui totalmente com silicone, não machuca a criança, uma visibilidade maior, periférica aqui, e principalmente, na hora que você colocar, não puxa o cabelo da criança, ela não vai reclamar. Tem esse feixe e um material super durável, porque não tem aquelas pecinhas que quebram, nada. Vale muito a pena e está na Decathlon. Corre lá na Decathlon para você adquirir. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, todos com certificados. O aplicativo da Swimtrack para você ter todas as informações do seu aluno na palma da mão, fazendo avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, fazendo chamada, tem o seu logo no seu próprio aplicativo, você que é personal ou proprietário de academia. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, eu sou voluntário Sobrasa, seja voluntário Sobrasa, acesse sobrasa.org, preencha o cadastro e você vai receber um kit como o meu, com boné, com os materiais, os gibis, para você levar a parte de prevenção aquática para as aulas de natação. E a Manta, nova metodologia de natação surgindo no mercado que trabalha com gamificação, muito atrativa aí para os alunos, tanto infantil quanto adolescentes. Mas vamos deixar de papo aí, Piraju, vamos, porque a gente veio, né? Então, além dos 4 nados competitivos que a gente conhece, quais outras habilidades aquáticas são essenciais para a criança na primeira década de vida? É o seguinte, os 4 nados oficiais de natação são cereja do bolo, tá? Para quem mexe com natação competitiva. Quem está procurando natação competitiva não vai começar pelos estilos oficiais de natação. Por quê? São as práticas mais difíceis para as pessoas. Elas têm condições de aplicabilidade, tem regras, tem uma série de detalhes que só quem tem uma bagagem de nadar é capaz de fazer isso. Na história da aquisição das habilidades, a prática esportiva sempre direcionou as aulas de natação. Você aprendeu, eu aprendi, nadar crawl, depois costa, depois peito, borboleta e assim sucessivamente. Então esse era um caminho que veio do início da educação física, que era uma educação física destinada à formação profissional de nadadores, de atletas, tá? Ou utilitária, vindo das Forças Armadas. Então essas habilidades são difíceis de serem adquiridas se você não tem uma série de outras habilidades básicas totalmente à disposição para que você seja capaz de trazer a natação competitiva. Vamos ser mais didático, tá? Como que eu consigo fazer uma virada olímpica se eu não sei fazer uma cambalhota dentro d'água? A virada olímpica é um elemento. A precede, tá, a aquisição da virada olímpica. Mas como é que eu consigo fazer uma cambalhota se eu não consigo controlar a respiração para estar fazendo uma inversão durante o trajeto? Eu vou sair tossindo, arder o nariz e a coisa assim. Mas como é que eu vou fazer o controle da respiratória se eu não consigo fazer essa métrica com eles? Então, tudo é uma questão de um processo que caminha da aquisição de habilidades básicas, as mais básicas que você pode imaginar. Caminhar na água, lavar o rosto como se fosse
no primeiro dia de acordar de manhã cedo, a primeira tarefa de manhã cedo, tá? Bloquear a respiração, expiração embaixo d'água, tirar os pés do chão, e assim você vai adquirindo o quê? Competências que vão ser ajustadas para que você consiga, ao final, ser um nadador e conseguir fazer aquelas habilidades esportivas que tanto atraem as pessoas. E dentro dessas competências, qual que você acha que são essenciais? Então, o que a gente tem que ensinar para essas pessoas antes de ensinar esses 4 nados culturalmente determinados? Habilidades básicas são divididas em classes de movimentos. Tá? Eu fiz o meu doutorado na área de comportamento motor, trabalhando primeiro com crianças de 7 a 12 anos, e o doutorado eu fiz com bebês. Então, eu tenho 3 classes básicas de movimento, tá? Controle postural e orientação postural, controle dos movimentos, controle da respiração e manipulação. Então, controle postural, locomoção e controle de habilidade manipulativa. Sim, né? Com essas combinações, eu consigo montar atividades diárias de maneira não repetitiva, de maneira prazerosa, que as pessoas consigam enxergar as disponibilidades e as capacidades do aluno. Não adianta eu querer trabalhar com um aluno que tem disponibilidade, mas não tem a capacidade. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um trabalho de unificação dessas habilidades para que ele, aos poucos, seja capaz de conseguindo avanços. Tá? E eu não tenho que ter medo, tá, de estar errado, que vai fazer viciado. Isso é um discurso antigo. Você não faz isso que ele vai pegar vício. Não, o vício não é isso. Tá? Eu tenho que disponibilizar a oportunidade de ele vivenciar essas habilidades. Se ele não vivencia isso, ele vai ser sempre um nadador limitado. Se você tem uma visão, como eu tenho, de 39 anos de natação, ensinando a nadar, ensinando alguém a ensinar a nadar, você é capaz de visualizar quem nadou como criança, quem aprendeu a nadar depois de adulto. O cara consegue nadar, consegue sim, ele tem ampla possibilidade, mas você vê diferenças na resposta motora, no nado dele, de criança e de adulto. Sim. Então, como o Perajão falou, 39 anos aí de experiência de borda de piscina, já deve ter percebido a mudança aí no perfil desse aluno. O aluno que te dá aula hoje é diferente do aluno lá de trás. Então, a criança que está lá dentro da piscina é diferente. E hoje eu tenho que utilizar estratégias diferentes. Então, por exemplo, como falou, eu tenho que ensinar a competência da cambalhota. Então, vamos pensar que hoje eu tenho que ensinar ou aperfeiçoar a cambalhota. Essa criança veio para natação e eu fiz o aperfeiçoamento da cambalhota e eu sacava a aula e falava, nossa, ela melhorou. Então, essa aula foi boa. Então, ele conseguiu melhorar aquela competência. Mas se eu conseguir introduzir um jogo, uma brincadeira, e essa criança aperfeiçoou e melhorou essa cambalhota e ainda saiu sorrindo e se divertindo, aí é aula de ouro. E aí, como introduzir essas atividades lúdicas ou jogos aquáticos para contribuir no desenvolvimento e competências aquáticas em crianças? Isso não é difícil, tá? A criança gosta de brincar. Sim. Tá? Agora, a brincadeira é uma estratégia. O conteúdo lúdico são estratégias para você conseguir a cooperação do seu aluno. Nada mais chato que você pegar e ficar só mandando o cara ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. Ninguém mais consegue fazer isso. Tá? Mesmo os atletas hoje têm uma diversificação dos conteúdos para não se tornar tão maçante, para conseguir que ele participe da atividade com emoção, com vontade. Tá? Então, a introdução desses conteúdos vai desde a primeira aula, tá, do bebê até o atleta. Do bebê, o que você vai fazer? Você vai disponibilizar elementos, tá, para que ele interaja com ele. Então, objetos coloridos, tá? Objetos grandes, não objetos pequenos, porque com criança pequena ele vai levar a boca e você vai ter problema com isso.
Então, elementos maiores que não possa engolir, tá? Mas deixar à disposição, e ele vai ser atraído pela cor, pelo som, pelo tamanho. Isso vai facilitar que você introduza um conteúdo de deslocamento, de controle de respiração, de postura na água. Isso vai te facilitar o seu trabalho. Então, todas esses atrativos são facilitadores do aprendizado. Então, o aprendizado de natação, o desenvolvimento das habilidades, são 3 pontos que são importantes. O sujeito que está praticando, tá? O ambiente em que você está localizado, você está fazendo aula, e as tarefas que você propõe. Esse conceito vem de 1986, sim, um sujeito chamado Neil, tá? Que falou de restrições. Restrição é um termo não bem traduzido para o português, que dá a ideia de limitação. Na verdade, essas três restrições são 3 oportunidades de desenvolvimento. São facilitadores ou inibidores da aquisição de comportamento. Tá? Quando você pega uma criança, ela está hesitando, então aquele ambiente não está sendo favorável para ela, ela não está se sentindo à vontade para fazer o trabalho. Então, esse jogo de competência individual, tarefa e ambiente tem que estar na cabeça do professor para facilitar o trabalho dele, para que ele seja capaz de obter resultados surpreendentes, às vezes surpreendentes para aquela pessoa, aquela criança. Então a música entra aí, tá? Os tapetes, as escadas, as bancadas. Isso tudo serve como facilitador, dá oportunidade para você explorar a sua capacidade. É um jogo entre disponibilidade e oportunidade. Sim, então é muito importante aí, você que é profissional, não conhece a teoria de Neil, corre lá, vê um pouquinho da teoria da adaptabilidade, que é muito importante para você introduzir isso nas nossas aulas de natação, porque quando o aluno automatiza o movimento, a gente tem que ter essas quebras do movimento. Então, ou no ambiente, ou na tarefa, para ele poder ter sempre essa evolução constante. A gente falou da parte de competência aquática, a gente falou da parte da ludicidade, agora a gente vai entrar na parte da sobrevivência. Então, como introduzir habilidades de sobrevivência, prevenção, como flutuação, mudança de posição, dentro das aulas de natação e desde bem cedo? Desde o primeiro dia de aula, tá? Você tem essa preocupação. Antes de chegar na piscina, tá? Antes de entrar na piscina, todas essas precauções são elementos essenciais para a prevenção ao afogamento. Não é só na água. A água é importante, é o principal, lógico. Mas você tem que estar bem claro no seu dia a dia quais são as competências que ele tem e como eu vou desenvolver. No bebê, você vai fazer trabalhos de controle da respiração, tá? Movimentos que a gente chama de macaquinho, né? Sai, dá a volta e volta. Como é que eu consigo fazer isso? O pai está junto, ele pede para dar a volta atrás do pai e segurar no corrimão do lado. Então isso vai fazendo o quê? Ele entender que ele tem que sair e voltar para aquele ponto. Tá? Isso é, vamos dizer assim, um treinamento, entre aspas, para ele. Ele vai entender, tá? As músicas que falam sobre a ação motora que ele está fazendo. Então, tudo isso vai fazendo o quê? Que ele consiga ser amigo da água. E com o tempo, você vai introduzindo também habilidades mais complexas, tá? Trocar roupa dentro da água, vestir roupa, não entrar de roupa, entrar com a roupa, tá? Usar boia, não usar boia. Aquelas boinhas de mercado são verdadeiras armadilhas para o sujeito. Não use isso aí. Isso rasga porque gosta. Usa colete. Colete foi feito para isso. Para você dar estabilidade, você conseguir flutuabilidade, não perder aquele material de uma maneira muito fácil. Então, essas são
bases para a gente ir conseguindo fazer um trabalho de conscientização, tá? E não só para o aluno, a gente tem que trabalhar o cuidador, pai, mãe, quem seja lá. A gente está cansado de ver situações em que o pai se distrai com o celular, se distrai com a cervejinha, e a criança fica sozinha na água e acaba ocorrendo coisas desagradáveis, muito desagradáveis, tá? Com perda de vida. Não é possível alguém fazer isso. Sim. Então vai sendo assim, passo a passo, passo a passo. A Sobrasa tem um trabalho muito legal, tá? Faz uma série de recomendações, tem filmes, tem material escrito que dá uma ideia, dá uma direção para a sua atividade e também para os pais e mães. Sim. Tá? Então, para você que é pai e mãe, acessa sobrasa.org, tem diversos conteúdos, tem até o colete de salva-vidas ali reconhecido pela Sobrasa, que é o de peitoral, com dois no braço, então reconhecido, vale a pena, acessa lá, lê também a matéria sobre os perigos da boia que tem dentro do site da Sobrasa. Então vamos aí salvar vidas, que hoje é a segunda principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos, então vamos reduzir esse número. E aí também tem a importância de a gente fazer essa adaptação dessa criança não somente no ambiente da piscina, porque ela vai vivenciar outros ambientes, vai vivenciar rios, mares ou até outras piscinas diferentes do que ela está fazendo na aula de natação. Como introduzir isso nas aulas de natação, trazendo mais confiança e segurança para a criança na água? Esse é um tema espinhoso, né? Por quê? A gente trabalha em escolas que são ambientes controlados, tá? Você tem a presença de um instrutor, do professor ali, você tem outras pessoas. A introdução dessa criança num ambiente externo, ela pressupõe algumas competências que tem que ter. E pressupõe também a participação de um cuidador para isso. Ir para a piscina de clube, tá, onde você tem um monte de gente brincando, é uma situação que você tem que ter um respeito e um cuidado. Em lugares abertos, rios, lagos e coisas parecidas, mares, tá? Essa introdução tem que ser feita a partir, no meu entender, a partir do momento que as pessoas já são hábeis para nadar os estilos. Então eu pressuponho que ele sabe nadar os estilos, então ele fez um processo de aquisição dessas competências. E como a gente está num ambiente desconhecido, tá? Eu tenho que tomar mais cuidado. Então, as bandeiras na praia, os salva-vidas, não tem ninguém, não tem salva-vidas, você está numa praia bonita, maravilhosa, só tem o pescador. Essa é a pessoa certa para você chegar e falar aonde eu posso nadar e onde eu não posso nadar. Ele vive aquilo ali, tá? Normalmente não é um nadador tão habilidoso, mas ele já viveu aquela experiência várias vezes. Então, estar em contato com a natureza é muito legal, mas depende de você também ser cuidadoso com você e com os seus. Sim, eu vou contar uma história que eu vivenciei, não querendo apontar os erros ou os culpados, de quem é o culpado, mas a gente refletir sobre isso. Alguns anos atrás, eu fui para Trindade, uma praia que é tapete, não tem onda, super tranquila. Eu fui em julho, era época de frio, então não tinha guarda-vidas no local. E aí eu tava lá, a praia mais vazia, e tinha um casal lá nas pedras, olhando, e foi aquela famosa selfie. Aí foram tirar selfie, a moça caiu na água, escorregou. Visivelmente ela não sabia nadar. Então, marido, namorado, não sei, pulou na água, conseguiu retirar ela e visivelmente ele sabia nadar, ele tinha as habilidades, ele tinha as competências, só que ele não tinha a vivência naquele ambiente. E para sair da água ele quis vencer a arrebentação, então ele ia vencer, as ondas levavam ele para pedra. Ele tentava nadar, as ondas levavam ele para pedra, aí os caiçara foram lá para pegar ele, como não tinha salva-vidas, mas esse tempo, até perceber que ele estava lá, essa demora, ele bebeu água,
por estar cansado, e aí retiraram ele da água ainda em vida, chegou o SAMU, e no dia seguinte, curioso, eu fui procurar na internet e ele veio a falecer. E aí, o momento que eu comecei a refletir, será que aquela pessoa faleceu porque ela não tinha habilidade, porque visivelmente ela tinha essa habilidade aquática, ou porque quem ensinou ela, não ensinou ela a vivenciar outros ambientes. Ela aprendeu num ambiente controlado, numa piscina, e quando ela se deparou numa situação problema de estar no mar e não saber como sair daquele mar, se ela tivesse uma aula simples de saber que ela não ia vencer a arrebentação, que ela tinha que nadar em outra direção, isso ia salvar uma vida. Então, também a importância de a gente introduzir esses ensinamentos, não só na piscina, mas outros ambientes que é onde os nossos alunos vão estar presentes. Nós moramos em Londrina, que fica 600 quilômetros do mar. Então a gente tem as aulas de salvamento lá na escola, tá? Leva o bombeiro, tá? Os profissionais da escola fazem também junto. Agora, a experiência prática a gente não tem conseguido fazer no mar, mas a informação chega através de vídeos, chega através de elementos da Sobrasa, de outros que trazem para a gente quais são as características, o que você tem que prestar atenção para não ter uma perda de vida. O que é uma corrente de retorno. Sim, sim. Tá? Isso aqui, quem é do mar vê toda hora. Tá? Eu gosto de nadar, eu nado. Gosto de nadar no mar? Gosto, mas eu gosto de nadar no mar onde é que eu consiga ter condição de sobreviver. Não vou inventar de fazer uma travessia sem saber o que é, tá? E agora eu tenho visto na televisão e também em outros locais, as travessias, os caras estão usando uma boia para facilitar a identificação e dar mais segurança. Eu achei super legal, tá? E quem quer nadar no mar, quem quer ser nadador de águas abertas, tem que trabalhar para ser nadador de águas abertas, tem que treinar naquele ambiente, tem que fazer as atividades, tá? Dentro desse ambiente, um ambiente aberto. Quem estudou um pouquinho de aprendizagem motora, vem a habilidade motora aberta, motora fechada, tá? Ambiente aberto, ambiente fechado, é mais fácil no ambiente fechado que no ambiente aberto. É exatamente isso. Porque você não tem previsibilidade. Você pode levar uma onda grande assim, tomar um golão de água aí, e daí a coisa acontece. Sim. Então, mais uma vez, ir além dos 4 nados. Então, ficar não só fixado no aprendizado, não que não seja importante, não está aqui para falar que a gente não tem que trabalhar isso, mas ir além. Então, você mostrar essa vivência, você não tem o mar, mas você trazer para conhecimento, trazer informação, trazer vídeos, informar esse aluno, pro dia que ele estiver lá, ele vai lembrar disso. Então, eu fui uma vez dar curso em Marabá, e lá tem um rio muito grande. Aí eu perguntei para os professores, quantas vezes vocês levaram as crianças para nadar nesse rio? Nenhuma. Falei, mas no final de semana a gente estava lá, no final de semana eu falei, as crianças estão nadando aí. Vocês têm que trazer pelo menos 1, 2 vezes essa criança vivenciar o que é nadar nesse rio, quais são os perigos desse rio, porque ela está fazendo isso no final de semana, não tem como você proibir ela, esse é o ambiente dela, a vivência dela, e o rio está aí para vocês utilizarem. Quando eu estava no doutorado, a gente fez um trabalho com crianças lá de Manaus. No Igarapé, num local lá, a gente fez uma coleta de informações, coleta de dados aqui. Não pôde filmar, tá? Porque filmar você tem que ter autorização. Então a gente fez só uma lista de habilidades que eles estavam fazendo, tá? E comparou com as habilidades que você ensinava na escola, tá? São muito parecidas, só que a execução é diferente na praia, no rio, na piscina. Sim. Na piscina você tem a visibilidade tranquila, você consegue enxergar. Na praia, no rio, você não tem toda essa habilidade. Então você tem que modificar, olhar, tirar o rosto fora da água para olhar onde é que você está, para se localizar. Tudo isso, tá? Tem que ser trabalhado, tem que ser vivenciado. O professor Langendorfer foi um dos primeiros a falar sobre isso. Sim. No livro dele de 1995, ele falou a prontidão aquática. Esse conceito de prontidão aquática tem norteado o trabalho que eu tenho feito desde do mestrado até hoje,
na universidade e na escola onde eu trabalho. O Van Gandorf até lançou um estudo, né, mostrando as 15 competências que essa criança tem que ter, ou esse adolescente, esse adulto, no processo de ensino-aprendizado. Vale muito a pena. Então, quem não tem aí, me chama nos comentários, eu mando aí essas 15 habilidades que é importante a gente introduzir nas nossas aulas de natação. E aí, vou trazer um pouquinho o livro do Massaldi, que é a natação na pré-escola, e ali ele tem uma frase que eu levo para mim muito forte, que os 5 primeiros anos de vida são os mais importantes para toda a outra vivência dessa pessoa no ambiente aquático. E, então a base é o mais importante. Então, como o ensino de técnica da respiração, do controle corporal, pode melhorar a eficiência e o conforto da criança durante e depois da vivência dele no transcorrer da natação? É o que a gente tem falado desde a primeira pergunta até agora. É isso aí, é vivenciar o que o corpo é capaz de fazer nesse ambiente delicioso que é a água, mas não é natural nosso. Então você tem que saber como é que o corpo funciona, como é que eu faço para ficar em cima, como que eu faço para mergulhar, como que eu faço para fazer giros. Tudo isso é vivenciar, tá? Então, vamos lá, nas primeiras 3 habilidades: controle da postura, controle respiratório e locomoção, manipulação. Eu tenho que trabalhar com isso. Então eu tenho aqueles elementos normais de natação lá, eu tenho que vivenciar o quê? Locomoção. Como é que eu consigo fazer locomoção? De frente, de costas, de lado, de cima para baixo, então faz. O que eu vou usar? Eu vou usar materiais, tá? Materiais são importantes. Eu não gosto de material que facilite a flutuação para o iniciante. Eu quero que ele aprenda como o corpo funciona. Ah, mas ele não vai afogar, porque eu vou estar lá do lado dele, estou segurando, estou dando apoio, estou dando sustentação para ele, tá? Mas aí eu controlo e avalio qual é a competência que ele está tendo. Os primeiros toques são muito intensos, a pessoa segura, agarra na mão, e depois ela vai fazendo o quê? Ela vai se soltando até o momento que ela se liberta, solta e faz sozinho. Ah, eu gosto de usar prancha, eu gosto de usar... Tudo bem, eu não gosto, eu não uso. Se você quer usar, use, tá? Mas pensa que você tem que dar a ela a experiência de saber como que eu flutuo sem material, como que desloto sem material, e não ficar direto até que o cara sai nadando quase que sozinho, segurando a pranchinha e fazendo braço alternado com a parada na frente. Sim, pegada dupla famosa. Isso aqui eu não faço. Eu não faço, não faz parte do meu roteiro. Sim, e aí um ponto também interessante a gente levantar: 80% do tempo, esse aluno ele fica com a cabeça dentro da água. E a natação é um esporte muito individualizado. Mas a participação em grupo, ela é muito importante para o desenvolvimento social e emocional. Então, como que essa participação dessas atividades em grupo favorece o desenvolvimento dessa criança? Vamos descer, tá? Vamos de cima para baixo agora. Eu só consigo formar uma equipe de natação se eu tenho meninos, meninas de várias idades trabalhando, fazendo um grupo. Por quê? 13, 14 anos é a época de socialização, de você se afirmar como menino, como menina, como estar com um grupo, tá? Então, isso é importante. Mas isso é o final. Como é que eu consigo isso? Desde o começo, fazendo aulas em grupos, pequenos grupos, fazendo a participação, fazendo com que as crianças tenham habilidade para escolher aquilo que vai fazer com responsabilidade, fazendo as pessoas se sentirem participativas no grupo, tá? Nadador é diferente, gente. Nadador tem que ter o bichinho que mordeu. Nadador de competição, essas pessoas são diferentes. Eles participam porque eles gostam daquilo. Se não gostasse, não ia ficar 4 horas nadando. Depois da natação tem a resenha que a gente chama, né? Contar o que falou, o que foi que aconteceu na vida deles
durante a competição. Tem um filme, tá? Duas meninas, eu não lembro o nome do filme, que participavam de competição lá no Rio Grande do Sul. E é a história delas, uma participando, não conseguia classificar para o campeonato depois. Tem uma série de dramas assim, mas todo estava dentro da piscina, perto da piscina ali. É bem interessante o filme, bem legal. E aí, qual que é a importância da gente integrar na natação música, dança, para enriquecer aí o aprendizado dessa criança ou desse adolescente? Outra vez, tá? O que você faz, você dá a mais, vai servir para as pessoas observarem, vivenciarem o que são capazes de fazer. Música, dança, histórias são estratégias. São estratégias que eu uso para conseguir um determinado objetivo. Tá? Os bebês, as musiquinhas contam uma história daquele movimento que eu quero que elas façam. Eles não entendem uma instrução, bata a perna, mexa a perna, vaza o braço, mas tem a musiquinha do parabéns, tem a musiquinha da roda gigante, e tudo isso ele está fazendo o quê? Está repetindo essas informações e executando aquele trabalho de maneira lúdica, de maneira agradável, atrativa, que ele consegue cantar depois em casa. Os pais falam pra gente: hoje estava cantando, estava dando aula para boneca, com as músicas na natação. Então isso o que é? É você fortalecer essa ação, tá, entre nadar, ser criança, estar em família. Tudo isso vai colaborando para que ele adquira comportamentos específicos de nadar. E aí você falou dos pais, da família, a importância da integração desses pais no processo de ensino-aprendizado. Esse final de semana a gente está vivenciando o CBNI, o Congresso Brasileiro 15º, aqui em São Paulo. E um dos temas lá atrás, de 2 ou 3 anos atrás, foi a importância da integração da família. Então, onde a gente já identificou essa importância, a gente já vem trabalhando isso, mas na sua visão, qual é o papel dos pais e responsáveis no processo de aquisição das competências aquáticas das crianças? O pai já foi um grande crítico da natação nesse aspecto de vivenciar movimentos. Eu pago natação para aprender a nadar. O que era aprender a nadar para eles? Crawl, costa, peito e golfinho. Qual a disponibilidade de uma criança de 3 ou 4 anos para fazer esse tipo de movimento? Praticamente zero. Então, praticamente, porque não é zero, porque não dá para... Tudo bem. Qual era a atividade mais difícil para o professor? Era controlar essa ansiedade do pai e tentar não ser tão benevolente assim com as crianças para conseguir alguma coisa parecida com os nados. Hoje eu posso dizer que esse problema, pelo menos na escola, na Piraju, Escola de Natação em Londrina, é praticamente nulo. Porque os pais sabem o que a gente está fazendo, quais são os objetivos da escola e como eu vou conseguir essas competências, tá, posteriormente. Há quanto tempo vai demorar? Tá? Vai demorar o suficiente para ele ser capaz de fazer tal e tal habilidade. Eles são capazes de fazer borboleta? São capazes de fazer borboleta. Não é o borboleta que você está vendo o Phelps nadar. Mas ele consegue fazer movimento de braçada dupla e pernada e ondulação, tá? Pequenos trechos, pequenas distâncias, e consegue fazer a respiração. A respiração já é uma técnica mais avançada. Eu vou ter que dominar outras competências, tá? Eu falo em competências, tá, o dia inteiro. O dia inteiro eu falo em competência. Você pode substituir esse vocábulo? Pode. Tá? Eu tenho que pensar num vocábulo assim para substituir, mas dá para fazer. Tem habilidade, tem força, ele tem como conseguir fazer isso aí. Tá? É uma questão de juntar
disponibilidade do sujeito com oportunidade. E, então é tirar aquela visão que os pais são os vilões, eles são nossos parceiros, estão junto nesse processo de ensino-aprendizado, e a importância do diálogo, porque é muito comum, até lá atrás era muito comum, o pai introduz a criança ali com 2, 3 anos de idade na natação, e a expectativa dele é que ele nadasse o crawl, só que maturacionalmente essa criança não está preparada para nadar esse crawl, e aí o professor está trabalhando outras habilidades. Chega o final de um processo, o pai não vê a criança nadando crawl e começa a cobrar o professor, ou às vezes nem cobra, ele muda de escola de natação, e aí chega lá na escola de natação, essa criança está com 4, 5 anos, ela começa a mostrar alguns movimentos, algumas habilidades do crawl, e aí ele critica a outra escola de natação, tá vendo? Lá eles não ensinam nada, aqui eles ensinam. Mas era porque ninguém explicou o processo. Ele fez antes, a base ele fez na outra. Que era o mais importante. Mas ninguém teve esse diálogo com esse pai de falar, de estabelecer essas metas, de estabelecer o processo. Não, ele vai nadar crawl, mas ele vai nadar ali com 5 anos. Antes disso, a gente vai trazer competências aquáticas para sobrevivência, para prevenção, a gente vai trabalhar a base, a respiração, mas ter esse diálogo e ter esse triângulo aí de o pai ser o nosso parceiro nesse ensino. Sim. Eles tinham a expectativa, tá, de que as crianças pudessem nadar para sobrevivência, no entendimento deles. Tá? No entendimento deles. E a gente também pecava um pouquinho porque fazia crawl, costa, peito e bordo. Tá? Então a gente tinha culpa também. Tá? E a gente fazia só naquela raia. Naquela raiazinha assim. Hoje, as crianças, obrigatoriamente, entre aspas, nadam na piscina, na raia rasa, na raia funda, fazem salto, fazem mudança de direção, tá? No trabalho de mestrado meu, eu fiz isso. Eu peguei crianças com diversos níveis de desenvolvimento na água e mandei nadar rápido, mandei nadar devagar, mandei nadar mudando de direção e mandei nadar rápido e mudando de direção, para ver o que eles poderiam apresentar. Então, as pessoas mais velhas, que tinham mais tempo de atividade, eram capazes de fazer coisas muito mais diferentes dos outros, mais avançadas. Eles conseguiam apresentar comportamentos mais avançados. E aqueles que estavam começando, voltavam, regrediam, entre aspas, um pouquinho para fazer as habilidades que eles têm mais domínio. Então nadava a cabeça fora da... mas ele está nadando. Mas o importante é que ele consiga executar aquela tarefa. Se ele cair num lugar que ele tem que nadar a cabeça fora d'água, como no rio, você falou agora há pouco, como é que ele vai fazer? Sim. Se ele não sabe nadar. Nadar com a cabeça fora d'água não é para qualquer um. Tá? O nadador de polo é um gigante. Sim. Porque ele tem que nadar e manter o corpo em cima da água, olhando a bola, manipulando. Então, ele é um expert. Tá? E por que o meu aluno de 4 anos que nada com a cabeça fora d'água e consegue se deslocar não é competente? Ele é competente dentro da disponibilidade dele. Então ele é capaz de fazer isso aqui. Eu tive um evento que eu estava presente com o Gleidson Galvão, profissional lá de Fortaleza, especialista em segurança aquática, e ele trouxe um estudo na apresentação dele, eu não lembro qual era o N, era um número X de crianças que nadavam os 4 nados, que nadavam competitivamente, e eles deram o desafio dessa criança mergulhar, parar, sustentar, tirar o óculos, colocar o óculos e sair nadando. E aí eu também não lembro, mas uma porcentagem até acima de 50% não conseguiram fazer isso. Então elas nadavam, elas tinham habilidade, mas elas não tinham outras competências. Lembra da Rei da Praia? Uhum. Que o Gustavo Borges foi fazer aquela competição de nadar, ir na travessia, atravessar a arrebentação, sim, nadar e voltar, que ele teve uma dificuldade imensa de fazer isso. E ele comenta isso. Né? Por quê? Porque ele não trabalhou essa competência, essa experiência que tem. Então é difícil. Eu gosto de nadar, mas no mar eu vou bem devagarinho. E respeito, porque a gente tem que respeitar a natureza. Então você entrou no mar, o mar tá bom, em 5, 10 minutos já mudou. Então a gente tem que respeitar que a natureza muda. A gente tá vivenciando uma coisa, o ambiente já é outro.
Então é sempre essa preocupação aí dentro do mar. A gente falou da importância dessa criança nadar em grupo, mas ao mesmo tempo que essa criança está nadando em grupo, a gente tem que ter um olhar individual. Então, como os instrutores podem avaliar e adaptar o ensino para atender às necessidades individuais de cada criança no ensino-aprendizado? Qual o objetivo dessa criança? O que ela quer? Ela quer ser nadador? Ela quer tornar um campeão? Então eu vou trabalhar no sentido de identificar as potencialidades orgânicas, as competências físicas, técnicas para ele. Então ele vai fazer teste de velocidade, de resistência, vai trabalhar nesse sentido. O profissional de natação que vai trabalhar com competição tem que ser hábil em identificar as potencialidades e trabalhar o seu treino em cima daquelas potencialidades. E aqueles que nadaram só para diversão, só para saúde, só para segurança, eu tenho vários protocolos de avaliação, tá? Uns mais direcionados às crianças menores, outros às crianças maiores. Normalmente se utiliza o quê? Padrões de movimento, descrição de padrão de movimento e distâncias para você poder mensurar de maneira eficiente e que a academia aceita. Se você faz essa medição, tem vários protocolos. Um é da Airball, um protocolo gigante de 78 habilidades, tá? Descreve e conseguiu, não conseguiu, sem auxílio e com auxílio. Então, você faz essa estratificação e você é capaz de identificar progressos. O protocolo da Airball é muito grande para ser aplicado em academias e escola de natação. Você não faz outra coisa se ficar Tem outros protocolos menores que foram sendo adaptados aqui no Brasil para as nossas realidades e para que seja aplicável em escolas. Lá na escola a gente tem um protocolo de avaliação que avalia aspectos motores, aspectos cognitivos e aspectos afetivos. Ele entra na água sozinho por vontade própria, ele entra com apoio do professor, ele entra chorando, ele entra rindo, ele gosta de entrar sozinho, tá? Então a gente vai fazendo o que? Avaliação periódica para que ele consiga verificar se está dentro daquela turma ou se ele pode ter auxiliado para outro. O professor Múrcia teve aqui no Brasil há uns 3 ou 4 anos atrás, tem um protocolo que ele usa uma escala pictórica e a criança se aponta se ele é capaz de fazer aquilo lá e de que forma, rindo, chorando, não consegue. Então são vários protocolos. Crie o seu. Pegue a sua turma, os seus professores, seus colegas e crie uma forma de você avaliar de maneira efetiva se está havendo progresso ou não. E como você recomenda para medir esse progresso e a proficiência aí das crianças em habilidades aquáticas, além dos estilos tradicionais? De quanto em quanto tempo? Como você entrega isso para os pais? Se apresenta? Você quer uma resposta acadêmica ou profissionalizante? As duas. Acadêmica, eu preciso validar o instrumento para poder publicar posteriormente. Tá? Então eu preciso ter um certo número de avaliações, tá? Com vários professores fazendo a mesma avaliação, com duplo cego. Então nós avaliamos a mesma criança, o mesmo adulto, você avalia, eu avalio e não há comunicação entre a gente. E depois a gente vai fazer o quê? Fazer uma análise, tá? Para ver se há concordância entre o nosso julgamento, tá? É algo que pode fazer de 78, porque vai ser só aquele grupo fazendo. Profissionalmente, esses 78 itens são muito difíceis de usar. Então, criar um
uma avaliação em que você meça o padrão de movimento do sujeito. Aí ele não conseguia fazer cotovelo alto, agora está fazendo cotovelo alto. Ele não conseguia atravessar a piscina no comprimento, agora consegue. Ele não conseguia fazer salto de cabeça, agora consegue. Então eu tenho o antes e o depois. Eu comparo o antes com o depois, estou vendo que ele melhorou. Sim. É simples, é eficiente, tá? Mas não é acadêmico. Sim. Se você quiser acadêmico, você tem que formalizar isso aqui, submeter a avaliação de outros profissionais com competência para julgar isso aí e daí ir para frente. E para gente caminhar aqui para o final, Piraju, quais são os principais desafios que você acha que os professores aí do outro lado enfrentam ao ensinar essas habilidades aquáticas além dos nados competitivos? Se despir de preconceitos. Primeira coisa, nadar não é só os 4 estilos, não são só os 4 estilos, tá? Nadar é deslocar-se de um ponto a outro por seus próprios meios com segurança e efetividade. Sem auxílio? Sem auxílio. Tá? Isso é nadar. Natação é esporte que tem regras, foi criado para ser uma disputa entre pessoas. Então aquele mais eficiente, o mais forte que vai ser o vencedor, tá? Não sou contra. Nada disso. Eu fui nadador, nadei em competição, tá? Mas é o ponto máximo da carreira do nadador. O nadador competitivo. As crianças de 3 anos são competitivas, querem nadar, querem fazer. Então faça aquilo que eles são capazes de fazer. É uma questão de você ter disponibilidade e oportunidade. Criar isso aqui. Tem vários conceitos, tá, que a gente usa, que eu trouxe da área de comportamento motor, que a gente podia fazer uma outra live sobre falar sobre consistência e constância, equivalência motora, aí vai longe. Aí já é outro podcast. É outro. Aí mais 1 hora aí pra gente bater o papo. Com certeza, com certeza. Queria agradecer muito a sua presença e queria que você deixasse aí os seus contatos, quem quer saber mais sobre a escola de natação, onde te acha, como te procura. Piraju Escola de Natação, tá? É em Londrina. Tem o site da escola, a gente está reformulando, mas está aqui. Meu e-mail é piraju@well.br, tá? Eu sou muito grato ao Well por todos os 39 anos que eu trabalhei lá. Eu uso o e-mail da Well ainda, ou pirajunatação@gmail.com. Pelo telefone ou pelo WhatsApp, 43 99965 1393. Eu sou ruim. Eu sou ruim. Insiste que eu respondo. Eu respondo sim, mas às vezes eu desapareço assim. Não, tem alguns momentos que eu troquei mensagem, eu falei, agora eu acho que eu tô exagerando, tá meio bravo comigo, mas não. Não, é o jeitão da madeira. Então, muito obrigado mesmo pela presença. Também agradecer os nossos parceiros que auxiliam a gente a levar essa informação de qualidade ao maior número de pessoas possíveis. São mais de 300 entrevistas. A gente começou com audiocast lá no Spotify. Então, quem quer as entrevistas antigas, corre no Spotify que a gente faz só áudio. E depois no YouTube aí em estúdio já com vídeos. Agradecer a Flot, que está com óculos de natação. Então, corre lá na Decathlon, adquira o óculos de natação, super confortável, eficiente e com uma durabilidade grande. A Sobrasa, que auxilia a gente com diversos projetos, conteúdos e apoia aqui a natação criativa. Plataforma Educar para você se especializar, mais conteúdo, cursos online, cursos presenciais. O aplicativo da Swimtrack, que a gente falou da importância de você ter as avaliações, então entregar isso pelo celular do seu aluno, entregar gráfico, mostrar a evolução, criar meta, a importância de você ter o seu próprio aplicativo. E a gente tem a Manta, a nova metodologia aí, que também trabalha aí um novo conceito de natação. Entra aí no Instagram, Metodologia Manta, para conhecer um pouquinho mais. Então, muito obrigado pela presença mais uma vez, obrigado para vocês aí de casa. Gostou? Ficou até o final? Então compartilha essa entrevista com alguém que você conhece para a gente levar mais informação. Então, muito obrigado mesmo e até a próxima entrevista. Obrigado.